paz do Senhor, meus irmãos. Deuteronômio 21. Paz do Senhor, meus irmãos, estão chegando, amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma classe abençoada, amém? Vamos para mais uma classe, vamos esperar mais um pouco os irmãos entrarem. Nossa irmã Elaine Dias já entrou, Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos esperar os irmãos entrarem, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã Rosilene já está aí também. Pastora Cida. Glória a Deus, os irmãos estão chegando. Amém? Hoje nós vamos falar sobre, nesta classe, eu quero compartilhar um assunto com os irmãos sobre o jejum, né? Nós tivemos a semana passada e foi muito falado sobre o jejum, né? O jejum, o nosso presidente da República, ele proclamou um jejum, né? Um jejum nacional, né? Muito válido para a igreja, né? Para aquele que, na verdade, ele abriu espaço para aqueles que tinham fé, né? Então eu vi até alguns católicos, irmãos, né? Que não professam a mesma fé que nós, também, né? Num ato muito bonito, querendo também a melhora do Brasil, né? Mas eu vi também muitos cristãos, né? Porque eles têm uma rixa, né? Uma picuinha política e por causa disso deixaram de jejuar em unidade com a igreja, com os irmãos de Cristo, né? Com os irmãos em Cristo, né? Então isso não é bom, né? Nós precisamos estar em unidade como igreja, né? Participando também, e foi uma grande oportunidade da igreja ser igreja, né? Nós vemos que todas as vezes que os seus líderes da terra proclamaram algum tipo de jejum, né? Deus ele fez milagres, né? Deus ele virou, né? O cativeiro, né? Nós vemos na vida, né, de Esther, na vida de Jonas, né, quando a cidade de Nínive ela jejua, né, tanto que até os animais jejuaram ali naquele episódio, e Deus ele muda, né, o cativeiro e muda também o decreto daquela nação, daquela cidade. Então, para nós começarmos a entender o poder que há através do jejum, se nós soubéssemos o poder que há no jejum, nós não deixaríamos de jejuar. O grande problema é que nós jejuamos de maneira errada, né? Nós jejuamos de maneira errada. Nós jejuamos para ter fama. Hoje nós jejuamos para ser mais religioso do que os outros. Muitas das vezes jejuamos e colocamos, né, aos quatro cantos, dizendo, não, eu estou em jejum. E quando que, na verdade, o jejum é totalmente diferente, né? O jejum, e outras pessoas jejuam para ter poder, né? Nós não jejuamos para ter poder. Nós vamos aprender hoje que o jejum ele é para quebrar todo o jugo e toda a impiedade que está sobre a nossa vida, né? O verdadeiro jejum, o jejum que Deus ele aceita é este. É aquele que arranca de nós todo o jugo, toda a impiedade, toda a iniquidade, né, que é o pecado
instituído, né? Aquele pecado que até alguns anos atrás era pecado para você, a partir de um determinado momento passa a ser algo normal, né? Corriqueiro na sua vida. Então o jejum, né? Nós vamos aprender hoje que o jejum ele é poderoso, ele é tremendo, né? Se nós soubéssemos o poder que há no jejum, nós não deixaríamos de jejuar, mas da maneira correta. Amém? Está conosco a nossa irmã pastora Cida, amém? Nossa irmã Rosilene, Valdir. Nós vamos iniciar nossa aula, nossa irmã Débora. Irmãos, não saia dessa live, irmãos. É uma live tremenda, onde você vai aprender o poder do jejum, amém? Para nós iniciarmos, vamos ao texto, amém? Vamos ao primeiro texto. Mateus capítulo 6, versículo 6, amém? Quem puder ir anotando para mim aí, a irmã Débora, amém? Se puder anotar, Mateus capítulo 6, versículo 6, amém? Você que, ó, pegue a sua caneta, amém? Pegue a sua caneta, ó, estou com a minha caneta aqui, a Bíblia, para você ir anotando alguns pontos importantes nesse estudo. É muito importante você começar e ir até o final desse estudo para você entender a importância do jejum, amém? Quem já jejuou, nós que temos uma vida de líderes, né? Nós jejuamos. Hoje você vai aprender a maneira certa de jejuar. O jejum, na verdade, não é a maneira certa. O jejum que agrada a Deus, amém? Porque hoje nós jejuamos. E às vezes nós jejuamos e Deus não responde o nosso jejum. Deus não responde, né, aquilo que nós fazemos. Porque nós fazemos, a nossa intenção é até boa, mas fazemos de maneira errada. Amém? Então, nós vamos, eu vou te dar o caminho, né? O norte para você seguir. Amém? Então, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha só. Mas tu, Jesus dizendo, mas tu, quando orares, olha só, entra no teu aposento e, tendo fechado a porta, ora, e o teu pai que está vendo em secreto, olha só, o teu pai que te está vendo em secreto te recompensará. E ao orar, não useis de vãs repetições, amém? Como os gentios e com os que pensam que pelo seu falatório serão ouvidos, amém? Então, Jesus está nos ensinando aqui que a nossa oração e o nosso jejum, né, ele precisa ser no secreto. Amém? Primeiro ponto que nós precisamos entender. O que é oração e jejum no secreto? É só você e Deus saber aquele propósito que você está colocando no jejum. E não é qualquer propósito que você pode colocar no jejum. Por quê? Porque às vezes nós jejuamos pelas causas vãs, né? Jejuar para Deus me dar vitória sobre uma causa que tem na justiça. E às vezes aquela causa na justiça, você está usando de injustiça com outra pessoa, ou com uma empresa, ou com algo que não é nem lícito. Então Deus não age nessa forma, porque o jejum não é para isso. Amém? Aí, em Mateus capítulo 17, quem puder colocar para nós aí também, por favor. Mateus capítulo 17, versículo 21, amém? Mateus capítulo 17. Quem puder colocar para a gente aí, em nome de Jesus. Pastor Everton está conosco, amém? Olha só, jejum, hein? Mateus capítulo 17, versículo 21. Diz assim, ó. Olha só. Mas este gênero de demônio não se expulsa senão com oração e com jejum. Então, muitas pessoas pegam este texto e dizem assim, para mim ter poder, para mim ter autoridade, para mim ter ousadia, eu preciso jejuar. Não. O jejum, ele não é para te dar poder. O jejum, ele tira todo o jugo que está sobre a sua vida. Mas, pastor, professor, como é que você me prova isso? Tá bom, agora nós vamos entrar na aula, tá bom?
Nós vamos entrar na aula. Isaías 58, vamos lá. Isaías capítulo 58, em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 58. E aqui nós entramos na aula, amém? Isaías 58. Amém? Quem puder colocar para a gente aí, escrever, em nome de Jesus. Isaías 58. Nós temos uma forma aqui de glorificar a Deus, amém? Você dá aperta o coraçãozinho aí, eu sei que você está dando glória a Deus. Porque o nosso glória a Deus tem que sair do coração, né? Da alma. Então você aperta o coraçãozinho, eu sei que você está dando glória a Deus aí, amém? Isaías 58, em nome de Jesus. Olha só, então agora nós vamos entender o quê? Qual é o sentido do jejum, para que serve o jejum e qual é o jejum que Deus aceita, amém? Até hoje nós cremos que o jejum era para nos dar poder, né? Sendo que na verdade não tem nada a ver, o jejum não tem nada a ver com te dar poder, ele te tira o jugo, a impiedade, a iniquidade, aquilo que está sobre a sua vida. Na verdade, o sentido do jejum antigamente era o quê? Era entrar dentro de um saco, de um pano de saco e se humilhar perante o Senhor, se humilhar perante Deus e mesmo assim enfraquecer a sua alma precisa ser abalada. E veja só, e Deus está questionando, em Isaías 58, está questionando o povo pelo jejum que eles faziam. Olha só, vamos lá, versículo 1. Isaías 58, versículo 1, amém? Olha só, clama em alta voz, levanta a tua voz como uma trombeta e declara a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Versículo 2. Sim, eles me buscam cada dia e se deleitam em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica a justiça e que não abandona o mandamento do seu Deus. Eles me pedem preceitos justos e alegam ter prazer em se achegar-se a Deus. Versículo 3, olha só. Por que jejuamos? Por que jejuamos? Eis a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite. O porquê jejuamos? Olha só. Se tu não vês, quantas vezes nós jejuamos e nós não temos a resposta de Deus através daquele jejum que nós fazemos? Quantas vezes entregamos o nosso jejum e parece que o resultado não acontece, não vem? Então, o povo estava questionando, olha só, dizendo assim, ó, por que jejuamos se tu não vês? Então, por quê? Porque eles queriam através do jejum que algo miraculoso acontecesse. Por que Jesus repreende os fariseus em Mateus capítulo 17? Porque os fariseus naquela época, eles arrotavam santidade. Hoje nós jejuamos para isso, como os fariseus. Muitos estão dentro da igreja vivendo como fariseus, porque eles têm as mesmas práticas que os fariseus. Eles jejuam para dizer que jejuam. Eles oram para dizer que oram. Mas a oração e o jejum não é para ser colocado num banner. Não é para ser colocado no Facebook. O jejum e a oração é algo particular. É algo entre você e Deus. É onde o jejum vai afligir a sua alma. E nós vemos hoje as pessoas jejuando e tendo seu dia a dia, irmãos, como se nada tivesse acontecendo. Não é esse o jejum que Deus aceita. Olha só. Aí o povo está dizendo assim, e não te importas, eis que a minha resposta, olha só, eis aqui a minha resposta, no dia de vosso jejum, correreis atrás de vossos próprios negócios. Irmãos, isto não é ou não é verdade? Quando nós jejuamos, quando você jejuar a Deus, você precisa correr atrás dos interesses de Deus, daquilo que é de Deus.
Você, quando estiver de jejum, você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que meditar, você tem que se entregar a Deus, você tem que afligir a sua alma, o seu corpo. Irmãos, a sua alma e o seu corpo precisa sentir que você está de jejum. Mas o que nós fazemos? Como os fariseus naquela época. Nós corremos atrás dos nossos próprios desafios do dia. Nós entramos no nosso trabalho, buscamos a nossa luta, fazemos tudo os nossos afazeres, mas não entregamos aquele jejum como deveria ser entregue. Por quê? Porque não estamos correndo atrás dos interesses de Deus. Amém? Nós estamos correndo atrás dos interesses da nossa própria carne, da nossa própria vontade. E muitas das vezes o jejum não é para afligir a nossa alma, é para buscar algo que Deus possa dar para nós. Eu vou jejuar porque eu quero minha casa própria. Eu vou jejuar porque eu quero vitória. Sabe? É um jejum de feiticeiro. Isso não existe, irmãos. O jejum não é para isso. O jejum é para que nós nos entregamos a Deus. Primeira coisa, olha só, por que Deus não aceita o nosso jejum? Porque no dia do jejum, nós corremos atrás dos nossos próprios interesses. Amém? Se você puder colocar aí em nome de Jesus. Primeira coisa que acontece quando jejuamos, buscamos os nossos próprios interesses. Segunda coisa, olha só, que está aqui no final do versículo 3 de Isaías 58. Olha só, e requereis o fruto do seu, olha só, e requereis o fruto do todo o vosso trabalho. Então, eles eles buscam os seus próprios interesses no dia do seu jejum e ainda querem os frutos daquilo que eles estão fazendo, que na mente deles é para Deus, mas não é. Tá entendendo o mistério? Então, segunda coisa que Deus não aceita o nosso jejum porque nós queremos o fruto do nosso próprio trabalho, quando deveríamos entregar o fruto, olha só, quando nós deveríamos entregar o fruto daquele dia para Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que o jejum que Deus aceita, o jejum que Deus ele respeita, é quando nós matamos a nossa vontade, quando nós matamos o nosso querer naquele dia, e nós dizemos assim: eu vou entregar a Ti, Senhor, esse jejum, eu vou entregar a Ti. Olha só, quando Jesus repreende os fariseus, irmãos, fariseu era uma praga naquele tempo, e é até hoje, porque os fariseus, eles se achavam ali os religiosos, os santarrões daquela época, e existe até uma cidade deles, e que se você estiver vindo na mesma direção que eles, para você ver, se você estiver vindo na mesma direção, eles não passam na mesma calçada que você pisou. E se eles souberem que você pisou naquela calçada, eles mandam purificar aquele lugar, porque eles se acham melhores do que os outros. Então, muitos estão dentro da igreja, até jejumam, até oram, mas buscam os seus próprios interesses. Para quê? Dizer assim: eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou mais religioso. Mas não. Se você pensar dessa forma, você nunca vai atingir o alvo do jejum. Você nunca vai atingir o alvo de agradar a Deus através do seu jejum. Mas qual é o jejum que Deus aceita? Mas ainda tem mais um, olha só. Versículo 4. Eis que jejuais, irmãos, estou lendo a Bíblia, hein? Olha só. Bíblia, hein? Olha só. Eis que jejuais por disputa e contenda. É isso que nós estamos falando. Versículo 4 está dizendo: olha, eis que vocês... Sabe por que eu não aceito o jejum de vocês? Porque até hoje você jejuou para disputa e para contenda. Para dizer que é mais santo, para dizer que é melhor, para dizer um jejua 8 horas, eu vou de jejuar 16 horas. Não, o jejum é um tempo que Deus colocou no teu coração, é o teu tempo. Não importa se é 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 12 horas, 40 dias, não importa os dias, a quantidade, o que importa é aquilo que você propôs no teu coração. Então, a partir de hoje, não jejue para dizer que jejua.
Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pegam até um microfone e dizem, eu estou de jejum há 12 dias, eu estou de jejum há 12 horas. Irmão, isto é entre você e Deus. A partir do momento que você falou, você perdeu a essência do jejum. Amém? Então, eles jejuavam por quê? Para disputa, para contenda, para ferir a punho, amém? Com a impiedade. Jejua por quê? Porque como se estivesse procurando um feiticeiro e não a Deus. Então, por que nós jejuamos? Qual é? Eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Por que que você jejua? Você está jejuando por contenda? Para colocar contenda no meio dos irmãos? Para os irmãos olharem para você e dizer assim, ele jejua e eu não? Por que que você jejua? Para buscar os seus interesses? Porque você quer ganhar uma causa na justiça? Irmãos, isso não é um jejum que Deus aceita. Olha só. Se você puder dar um glória a Deus aí, eu vou saber que você está ouvindo a nossa... Está entendendo, amém? Olha só, para ferir com o punho da impiedade. Aí ele continua, não jejueis como agora. Se quereis que a vossa voz seja ouvida no alto, mão. Aí Deus começa a dar um conselho. Você quer que a sua voz seja ouvida? Aí no versículo 5, ele diz assim, ó, seria este o jejum que eu escolheria. Aqui, irmão, está o segredo. Aqui, hoje você vai... Irmão, eu vou te dar o segredo do verdadeiro jejum. Porque até hoje, irmãos, quando eu não tinha conhecimento disso, irmãos, eu jejuava dessa mesma característica. Porque os irmãos falavam, você tem que jejuar para ter poder, para ser melhor, para estar... Irmão, não tem nada a ver isso. Olha só, Deus está dizendo assim, ó, as características, olha só, seria este o jejum que eu escolheria? Olha só, Deus está dizendo assim, ó, não é este o jejum que eu quero, olha só, que um dia o homem aflige a sua alma, olha só, e penda a sua cabeça como um junco, e se estenda sobre um pano de saco e jogue sobre si cinzas? Isto tu chamarias de jejum? Deus está dizendo assim, olha só, versículo 5, Deus está dizendo assim, olha só, as características de um falso jejum. Muito sacrifício para dizer que é melhor. Olha só, colocaria a cabeça sobre um junco, olha só, penderia sua cabeça sobre um junco, afligiria sua alma, olha só, colocaria um pano de saco, olha só, ainda assim jogaria cinzas sobre si, aí tu chamaria isso de jejum. De dia aprazível ao Senhor? Então, olha só, aí no versículo 6, Deus vai dizer assim, ó, não é este, pois, ele está dizendo, tudo que eu descrevi no versículo 5, não é este, pois, o jejum que eu escolhi, olha só, primeiro ponto, se você tiver uma caneta, marca, o jejum que Deus escolheu não é aquele que leva sacrifício, não é aquele que você, irmão, que faz coisas mirambulantes que eu vejo por aí, não é isso. Mas o jejum que ele aceita, olha só, não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Então o jejum é para isso. É para soltar as ligaduras da impiedade. Por quê? Irmãos, com o homem, Deus trata com uma balança. Amém? A balança, então, aquilo que o homem vai fazendo de bom e de mal vai sendo pesado mediante a balança de Deus. Agora, a nação, Deus trata com uma taça. Às vezes você vê, por que aquela nação faz tudo isso e Deus não faz nada? É porque a taça da ira de Deus, ela vai se enchendo. Amém? Então, em Deuteronômio, capítulo 21, amém? Existia uma lei que quando era encontrado um cadáver na beira da estrada e não se achava de quem era a culpa ou quem era o culpado daquela morte, o que se estabeleceria? A lei dizia isso, que todas as cidades que estavam por perto pagavam pelaquela morte. Deuteronômio, capítulo 21,
Até o versículo 6 vai dizer isso. Então, irmãos, o que eu quero dizer sobre o jejum, já volto aqui no texto, que quando o presidente ele coloca um jejum nacional, irmãos, era a grande oportunidade da igreja entrar em ação. Porque quantas mortes, irmãos, sem que ninguém ache o culpado. Então a nação, eu digo, a nação vai pagando por isso espiritualmente. A taça vai se enchendo, porque não se há um culpado para que aquela pessoa seja julgada. Então, o carnaval é também, irmãos, era uma grande oportunidade da igreja, da nação, em jejum, pedir perdão pelo carnaval, pela festa da carne, pelas mortes que são em todo o Brasil, são em muitos números por dia, e muitos nem o culpado se acha. Então isso, a nação espiritualmente vai pagando por isso. Então o jejum, irmãos, é para o quê? Para que solte as ligaduras da impiedade, daquilo que estava sendo colocado como culpado, pessoas que estavam sendo culpadas sejam libertadas. Amém? Então, o jejum que Deus ele aceita, olha só. Primeira característica, ele solta as ligaduras, porque o homem está preso, ele está amarrado. Então, quando você jejua, irmãos, isso aqui é tremendo. Por isso que Jesus olhou para aquele lunático, quando trouxeram ele, ele disse, olha, existem demônios que só saem através de jejum e oração, porque existem ligaduras, existem amarras de Satanás que só são soltas através do jejum, mas o jejum que agrada a Deus, amém? Vamos lá. Segunda característica, olha só, que desprenda as ataduras do jugo. Então, quando você estiver jejuando, irmãos, é o dia de perdão, que você precisa liberar perdão. Isso aqui é muito forte que eu estou falando para você. O dia que você jejuar é o dia que você mais precisa liberar perdão. Você precisa tudo aquele jugo que está sobre você, tudo aquilo que está trazendo dor, mágoa sobre a tua vida, você precisa pôr para fora. Você precisa liberar perdão, você precisa arrancar as marras da impiedade, do jugo que está sobre a sua vida. Você precisa eliminar isso da tua vida. Porque se você continuar não perdoando, o seu jejum não será aceito. E pelo contrário, não terá o efeito espiritual. Então você precisa liberar o jugo, aquilo que está sobre a tua vida. E esse jugo pode te trazer doenças, não só espirituais, mas também físicos. Então o jejum, irmãos, ele serve como uma libertação da tua alma. É o dia que você vai pedir perdão. Porque se você estiver sem jejum, estiver em contenda com alguém, e se o demônio se manifestar, a primeira coisa que ele vai fazer é te julgar, é te apontar. Então você não pode dar essa arma para ele. Então o jejum precisa o quê? Arrancar as amarras, as ligaduras da impiedade. Você vai agir com justiça. Você vai agir com piedade. Amém? Com bondade. Olha só, e vai arrancar as ataduras do jugo e também liberte os oprimidos. Olha só, e despedaces todo o jugo. Então, é um dia, irmãos, de libertação, não para os outros, mas para você. Você precisa, é como se fosse uma limpeza da tua vida espiritual, da sua vida cotidiana, do seu físico. Então, precisa, primeiro ponto, olha só, dá um glória a Deus aí, irmãos. Primeiro ponto, soltar as ligaduras da impiedade. Segundo, desprender as ataduras do jugo. Terceiro, despedaçar, olha só, libertar todos os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Então, eu dou glória a Deus, irmãos, porque o jejum, irmãos, não é para te dar poder, pelo contrário, é para te humilhar diante de Deus. Aleluia. E te humilhar perante os homens. Não existe isso, irmãos. O jejum, ele vai te fortalecer espiritualmente. Por quê? Porque tudo isso que eu li, tudo isso que eu falei para você, que está na palavra, não vai estar sobre a tua vida.
Então é um dia de humilhação, é um dia que você se coloca para ver o resultado. Não, irmãos, resultado fruto físico, mas para ver o fruto espiritual na tua vida. Você vê um fluir. E pode ter certeza, irmãos, quando você jejuar, até a fome você perde. Se você fizer esse jejum, que eu estou te explicando hoje, até a fome você vai perder. Porque o crente hoje, irmão, é assim. Ele jejua, mas não vê a hora de dar meio-dia para ele comer. Não é esse jejum. Não é. Ele não vê a hora de dar o horário para ele terminar e se alimentar. Ele às vezes nem ora para entregar o jejum. Ele já chega na mesa desesperado. Porque irmão, ele está acostumado a isso. Ele acha, fiz minha parte. Mas ele não perdoou. Ele não agiu com justiça nesse dia. Ele não soltou as ataduras da impiedade. Ele não praticou a justiça. Irmãos, pelo contrário, ele guardou mais mágoa ainda. Porque ele jejuou para ser melhor do que o irmão. Para dizer para o pastor que ele jejuou. Porque o pastor marcou o jejum. Tá entendendo? Então, olha só. Lógico que se o pastor marcar o jejum, você vai praticar esse jejum que eu estou te falando aqui agora. Amém? Seja obediente. Então, no versículo 7, olha só. Porque o jejum está muito relacionado à comida. Amém? Amém, irmão? Pode dar um glória a Deus aí? Amém? Apertar o coraçãozinho em nome de Jesus. Porque o jejum está muito relacionado à comida. Como eu falei, nós jejuamos de olho. Como dizia minha mãe, né? Um olho no gato, o outro no frango, né? Então ele está de um olho no relógio, o outro no prato. Ele está esperando. Então ele não vê a hora. Mas o jejum que Deus quer não é esse. Que quando você termina, você coma. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Isso aqui é muito forte. Não é esse jejum que você espera para comer. E você está dizendo, eu fiz a minha parte, agora eu vou comer. E come como se... Irmão, as pessoas comem depois do jejum como se estivesse preso, né? Minha mãe que dizia assim, que parece que você está preso 3 dias. Irmão, prato de pedreiro. Mas não é esse o jejum. Pastor, qual é o jejum? Olha lá, versículo 7, vamos lá. Bíblia, vamos lá, Isaías 58, versículo 7. Não é também, olha só, que compartilhe do teu pão com o faminto. Aleluia. Irmãos, isso aqui é muito forte, isso aqui vai mudar a tua vida. Porque até hoje você jejuou de olho no relógio para comer. Mas se você quer agradar a Deus, irmão, quando você for comer, pega o prato de comida e compartilha ele com o faminto. Você vai estar colocando a cereja no bolo, no teu jejum. Aleluia. Dá um glória a Deus. Porque quando nós entregamos, irmãos, nós na mente, tentar entender um pouco a mente de Deus. Lógico que é incompreensível, não tem como a gente entender. Mas olha só, naquilo que nós estamos lendo, na mente de Deus, aquilo que Deus está dizendo, Ele está dizendo que quando você termina o seu jejum e compartilha com um faminto, com alguém que necessita, com alguém que precisa, irmão, Deus está dizendo assim, Ele poderia muito bem matar a fome dele, mas Ele está pensando no seu próximo, no seu irmão. Então, o jugo que estava sobre a vida dele foi tirado. Aquilo que prendia ele de fazer o bem foi tirado. Então Deus aceita o seu jejum, por quê? Porque você compartilhou, você pensou mais no seu próximo do que em você mesmo, na sua fome, no seu bem prazer, no seu bom prazer. Porque, irmãos, o ministério de Jesus sempre foi 2. Qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Irmãos, a cruz tem esse sentido. Irmãos, existiam 613 preceitos, 613 leis. Jesus não precisava de 613 madeiras naquela cruz. Jesus só precisava de 2. De amar a Deus e de amar o seu próximo como a si mesmo. Então, quando você jejua, você quebra as ataduras da impiedade, tira todo o jugo, quebra, despedaça aquilo que estava prendendo você.
Então você não tem problema nenhum de compartilhar o prato de comida com quem precisa. Mesmo você estando com fome, mesmo você esperando, você está dando aquilo que você ia comer para alguém que precisa. Porque é isso que ele está dizendo, olha só. Compartilhe o pão com o faminto. 2, olha só. Recolhas o pobre desenterrado em tua casa. E quando vires o nu, cubras de roupa e não ocultes daquele que é carne da tua carne. Então Deus está dando, irmãos, aqui o caminho para ele aceitar o jejum, que é o quê? Nós, irmãos, olharmos para os necessitados. O grande problema é que nós jejuamos e já guardamos a mesa. Mas essa mesa não é sua. Quando você jejuar, a comida que você comia não é sua, que você come não é sua. É de alguém que está precisando, um necessitado. Uma roupa que você entrega, algo que você faz para alguém que precise. Porque no versículo 8, aí se você fizer isso, olha só, compartilhar o pão, cobrir o faminto, olha só, cobrir o nu, dar, né, um alento ao desterrado, aquele que está sem casa. Olha só, cobrir o nu, porque ele é carne da sua carne, aí você, irmãos, aí você vai colher bênçãos espirituais. Amém? Não é nem no material, é no espiritual. Por quê? Porque o espiritual, o físico, é uma consequência do espiritual. Primeiro, Deus abre a porta lá nas regiões celestiais, para depois se materializar no físico. Então, o mundo espiritual, as coisas acontecem primeiro, para depois se manifestar no físico. Eu quero já profetizar para você que a sua bênção já chegou no espiritual, só falta se manifestar. Só falta você ter fé para se manifestar. Por quê? Porque no versículo 8 ele diz, olha só, as bênçãos que você vai ter se você fizer esse jejum, olha só. Então brilhará a tua luz como a alva. Aleluia, irmãos. Você é luz desse mundo, você vai brilhar mais do que irmão, você vai brilhar. Olha só, mais que uma alva, e brotará rapidamente a tua cura. Então, tudo aquilo que estava dentro de você, que te machucava, que te afligia, irmão, você sabe reconhecer quando uma pessoa jejua, quando a pessoa ela não se entristece por qualquer coisa, quando não é qualquer coisa que abala ela, porque olha só, será a tua cura será rápida, a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor Jeová será tua retaguarda. Então Deus, ele se manifestará de uma forma tremenda sobre a tua vida, que as pessoas vão olhar e vão dizer, por que ele tem tanta luz? Por que as coisas estão em sua volta? As pessoas apontam, as pessoas julgam, mas nada aflige ele, porque ele já está liberto disso, a sua alma está liberta, o seu ego está liberto, ele não jejua pensando em si, ele jejua pensando no próximo. Então no versículo 9, olha só, então clamarás ao Senhor, Jeová, e ele te responderá. Aleluia! Está entendendo por que até hoje nós jejuamos e não obtemos resposta? Porque não cumprimos aquilo que Deus é aceitável a Deus. Porque quando nós fazemos tudo isso, então Deus, irmão, nós vamos clamar a Deus, e é uma promessa, ele responderá. Olha só, suplicarás e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares o jugo do meio de ti e o dedo ameaçador e as palavras arrogantes. Então olha só, se você fizer isso, tirar o jugo e o dedo ameaçador, olha só, Deus, quando você clamar, ele vai dizer, eis-me aqui. Quando você dizer, Deus, eu aqui. Porque até hoje, nós fazemos como os fariseus, como eu disse. Nós dizemos para não fazer, mas nós fazemos. Nós apontamos o pecado do nosso irmão, mas nós não tiramos, né, o vergão do nosso olho. Por quê? Porque nós somos profissionais em ver o pecado dos outros, mas não reconhecemos aquilo que está em nós. Olha só,
Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartarás a alma aflita, a tua luz se levantará sobre as trevas e a tua escuridão. E o Senhor Jeová te guiará continuamente em tempos de seca. Fartará a tua alma, aleluia. Reforçará os teus ossos e serás como um jardim regado e como uma manancial de águas que nunca faltam. E os teus descendentes reedificarão os lugares antigos e que foram assolados, e levantarás fundamentos das gerações passadas, e será chamado reparador de muros arruinados e restaurador de veredas habitáveis. Se detiveres o teu pé por causa do sábado, olha só, até o versículo 12, são as bênçãos do Senhor sobre aquele que pratica o verdadeiro jejum. Então ele está dizendo, no dia de seca, na era de seca, nos tempos de seca, ele será a provisão na sua vida. Porque você praticou a justiça, você praticou a piedade, a bondade, e aquilo que estava dentro de você já saiu para fora, porque você praticou o verdadeiro jejum. Amém? Irmãos, é ou não é? A gente até hoje jejuou dessa forma. Eu jejuava dessa forma, irmãos. Eu jejuava e colocava aos quatro cantos. Mas depois que eu entendi a palavra de Deus, depois que eu entendi o significado, que o jejum não é para nos dar poder, mas sim para tirar todo jugo. Irmãos, isso aqui é tremendo. Todo laço, toda atadura de impiedade que estava sobre a nossa vida, irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui é muito forte. Então, você brilhará, né, como uma relva. Então, nos dias não haverá escuridão para você, porque você tem Deus, porque quando você clamar a Deus, Ele responderá. Irmãos, então, a partir disso, pratique o jejum. Amém? O jejum aceitável. E no versículo 14, ele diz assim, ó, então te deleitarás no Senhor Jeová. Olha só, e te farei cavalgar sobre lugares altos da terra, e te alimentarei. Irmãos, já percebeu que Deus ele vem tratando sobre alimento? Porque ele não vai deixar faltar. Aleluia. Quero profetizar na tua vida que em tempos de crise, em tempos que a economia ela está cada vez pior, estou profetizando sobre a tua vida. Não vai faltar. Não vai faltar sobre a tua casa, não vai faltar sobre o teu celeiro. Quero profetizar sobre pastores que estão aqui, pastora Cida, pastora Sabrina, os outros irmãos que estão aqui são líderes de igreja. Não te preocupes, Deus ele não vai deixar faltar. Deus ele vai colocar tuas mãos sobre essa igreja e vai vir provisão de onde vocês menos esperam sobre a vida de vocês. Eu profetizo. E a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra, entre 2 ou 3, aqui nós estamos mais de 3, é ligado no céu. Amém? Então ele não vai, porque ele te alimentará com a herança de Jacó, o teu pai. Porque a boca do Senhor, Jeová, assim disse. Amém? Então não sou eu que disse, é o Senhor que disse. Então, quando nós praticamos, por isso que é bom nós estudarmos a palavra de Deus, porque ela nos dá a direção correta de como fazer, de como exigir algo de Deus. Porque às vezes nós queremos exigir de Deus, mas não praticamos aquilo que é aceitável para Deus. Amém? Continue orando pela nossa vida, pelo nosso ministério. Amém? Que Deus possa abençoar cada dia vocês. Amém? Em nome de Jesus, amanhã nós vamos estar aqui de novo com mais uma classe. Em nome de Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que esteve conosco aqui hoje, nessa aula. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês e continue sendo amantes da palavra de Deus. Amém? Esse grupo é para quem ama a palavra de Deus. Amém? Tem alguns que querem debater, Irmãos, eu não fui chamado para debater, eu fui chamado para ensinar. Ensinar, amém? Que aquele que tem a humildade de aprender, de querer aprender,
estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, hein? Amanhã, 10 e pouquinho, nós estaremos de volta com mais uma aula surpresa. Deus abençoe a vida de vocês, uma boa noite, amém? Um bom restante de semana.